tá lá o Ibovespa, né, caindo quase 8% ao ano em dólar na lanterna. E se o consumo tá puxando é porque as pessoas estão empregadas, estão com um nível de renda maior do que estava, e isso é ruim para a inflação. Se poder computacional é a moeda do futuro, a Nvidia é o Fed, a Nvidia é o Banco Central. Então a gente viu um dado misto que no geral foi positivo, excluindo serviços. Muito boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial, quinta-feira, pré-sexta-feira santa, e aproveitar aqui para desejar uma feliz Páscoa a todos que nos acompanham, mas mais importante, Pedroso, fechamento de semana, fechamento de mês e fechamento de trimestre. Que trimestre que tivemos! O rally dos ativos de risco que começaram em novembro do ano passado viraram uma rave, se estendendo para o final de março, com a Bolsa Americana, o S&P, subindo 10%, a Nasdaq subindo 9%, o Dow Jones subindo 5,5% no trimestre. Uma das melhores bolsas do mundo foi a bolsa japonesa, o Nikkei, né, que teve uma valorização de aproximadamente 12%. E diante desse contexto de festa em ativos de risco mundo afora, especialmente em bolsas de países desenvolvidos, a nossa querida Ibovespa ficou para trás, caindo 8% em dólar no ano. Lembrando que a gente virou 23 para 24, o dólar estava 4,85, agora beira os R$5, e a bolsa em moeda local desvalorizou 4,55. Então você pega a desvalorização do câmbio, a desvalorização dos ativos... Tá? Hoje a bolsa está fechando agora, né? Praticamente a gente já está perto do fechamento, 3,5% em real, tá? Então muda um pouquinho esse número, mas ainda assim a bolsa brasileira provavelmente é a pior dentre as principais bolsas do mundo. É a pior entre as principais bolsas do mundo, tá, Pedroso? Até o JP Morgan soltou um gráfico muito interessante aqui, eu compartilho com vocês, que mostra, né, desde S&P, bolsa coreana, etc., commodities, bonds high grade, bonds high yield, não só bolsas, mas outras classes de ativos, e tá lá o Ibovespa, né, caindo quase 8% ao ano em dólar na lanterna. E eu Qual acho que é a melhor bolsa? Você tem aí, né? A melhor bolsa é a bolsa no final do dia aqui, a Bloomberg mostra a Argentina, né, que subiu 23% em dólar. Tem aquela questão do câmbio que é sempre uma incógnita pra gente, né? Mas o câmbio foi positivo pra eles. Perfeito. Mesmo câmbio local. Pensa que teve dívida pública argentina que negocia em dólar que valorizou 60% no trimestre, né, com a eleição do Milei. Exatamente. Enfim, negociava 30% do valor de face, passou a negociar 50% do valor de face. Houve um otimismo, né, com muita coisa que está acontecendo lá por conta da mudança do governo. Teve até empresa que estava já com um processo de venda, tentando se desfazer de ativo lá, meio que fugindo da Argentina, porque os ativos desvalorizaram tanto que já nem valia muita coisa. E aí voltaram atrás, empresas internacionais voltaram atrás, cancelaram os projetos de privatização lá, falando que acho que pode ser que o negócio dá bom aqui. E a Bolsa Argentina explanou muito bem isso, né? Ela sobe 23% agora nesse primeiro trimestre em dólar e 30% lá em moeda local. Excelente, Pedroso. Eu acho que em termos mais individuais, né, mais micro, o destaque do trimestre foi a Nvidia, né? Continuou sendo a Nvidia, subindo aí praticamente 60% no ano. E eu vi uma frase muito bacana de um amigo meu, que é o seguinte: se poder computacional é a moeda do futuro, a Nvidia é o Fed, a Nvidia é o Banco Central. Porque o que a Nvidia faz é dar às empresas a oportunidade de processar algoritmos, né? Nada roda nesse âmbito de inteligência artificial sem o GPU da Nvidia. O ChatGPT, né, que é o LLM mais notório hoje, usa mais ou menos 100 mil GPUs da Nvidia, né? Pensa que para montar um servidor, você bota de pé ali um servidor da Amazon, da Google, 30%, 40% do custo é GPU. Né? E, enfim, essas empresas vêm gastando um capex imenso em poder computacional para conseguir rodar os seus softwares de inteligência artificial e conseguir automatizar tarefas para, no final do dia, expandir margens e lucro líquido, né? Eu acho que esse é o grande resumo da ópera, tá, Pedroso? Então, Big Techs sendo o destaque. Até comentando aqui com vocês, quem deixou a desejar muito no trimestre foi a Apple, né? A Apple tá caindo o quê, Pedro? Até se puder puxar aí, acho que é 10% no ano, se eu não me engano. Algumas semanas atrás eles anunciaram uma parceria com a Gemini, né? Que é o sistema de inteligência artificial da Google. Em junho eles vão ter, né, a tão aguardada conferência de desenvolvedores para anunciarem as novidades que estão por vir. Enfim, não quero me
aprofundar muito nesse tema, eu queria falar sobre outro ativo que passa despercebido, mas está sendo acumulado pelos bancos centrais ao redor do mundo de forma sem precedentes, tá? Eu digo em termos de fluxo e volume, que é o ouro, né? O ouro durante o trimestre subiu quase 8%. Enfim, a gente vê, né, que a dívida pública americana está aumentando 1 trilhão a cada 100 dias, e isso é alarmante. O déficit primário dos Estados Unidos foi 7% do PIB ano passado, o maior déficit em um ano que não houve recessão na história dos Estados Unidos, e certamente ter ali uma reserva de valor que tem uma escassez, que tem um valor intrínseco, acaba sendo proveitoso, e os investidores, né, de fato, estão se apegando a essa tese. Olha que interessante, Pedroso, o ouro ele tem uma correlação de 0,2 com a Bolsa Americana. Então, para descorrelacionar a carteira, né, eventualmente aumentar o Sharpe ali, que é a relação risco-retorno, pode ser, né, um ativo a ser considerado. Acho que muita pessoa está pensando também nessa ótica, porque o mundo hoje está tão dinâmico, né, tá tão estranho, dá para olhar ele meio cheio, dá para olhar ele meio vazio, guerras, conflitos geopolíticos, sanções e por aí vai. Outro que se beneficiou disso, a gente até comentou o Bitcoin, né? Exatamente. A mesma tese. Subiu, né? Dobrou já no ano, né? Acho que virou o ano a $30 mil, tá 70, mais que dobrou. Aí tem que dar uma olhada. Enfim. E as criptos estão com tudo, né? Também, mesma tese. Muita pessoa fala que o Bitcoin não tem valor. Talvez não tenha, né? Mas o seu valor é o que a sociedade atribui. E ele tem uma escassez de oferta, igual o ouro, né? Então não dá para imprimir Bitcoin. E se a sociedade acha, né? Enfim, na percepção dela, que ele é uma reserva de valor, ele acaba sendo. Eu não me surpreenderia em ver bancos centrais ao redor do mundo daqui a alguns anos acumulando Bitcoin. Tenho certeza que investidores institucionais como hedge funds, fundos de pensão, seguradoras, se não estão comprando, certamente, né, agora com a introdução do ETF, que aconteceu em janeiro pela BlackRock e outros 10 provedores, estão namorando essa ideia. Exato. Né? Você custodiar o seu Bitcoin, onde você custodia as suas ações com custo ali de administração de 30 bases, né, 0,3% ao ano, com o selo BlackRock por trás, acaba sendo realmente algo muito simples, uma avenida de entrada em uma indústria que até então era bastante obscura. Né? Tem que abrir conta na Binance, transferir para o wallet, enfim, o pessoal acabava não fazendo porque ficava com medo de perder o dinheiro simplesmente na questão de custódia, né? Uhum. E isso acabou. Um dos acontecimentos mais importantes do trimestre, sem dúvida, foram essa adoção em massa do institucional a cripto, né? Com a BlackRock liderando esse movimento, que é a maior gestora do mundo, com 10 trilhões de dólares sobre a administração. Pedroso, você sabe que a mesa offshore, né, que eu acabo capitaneando aqui na Critéria, tá dando um call, já faz mais ou menos 3 a 4 semanas, de small caps nos Estados Unidos, o famoso Russell 2000. Ou seja, ao invés de comprar as 500 maiores empresas, que é o S&P, você compra as 2.000, né, que não estão no S&P, que são de médio e pequeno porte, com market cap mediano ali, girando em torno de 3 a 4 bilhões de dólares. Historicamente, as small caps negociam a um prêmio de múltiplo frente ao S&P, múltiplo de lucro mesmo, tá? Hoje elas negociam com um desconto de 22%. O S&P está 21 vezes lucro, as small caps estão próximo de 15 vezes lucro, tá? E abaixo da sua média histórica também. Já fazem 4 anos consecutivos que as small caps estão underperformando as large caps, né? Russell versus S&P. E a última vez que a gente viu isso foi ali de 1995 a 1999, né? E os próximos 8 anos foram muito positivos para as small caps, até por causa do super ciclo de commodities, né? Positivo para o Brasil também. Teve a bolha da internet que acabou explodindo e uma rotação setorial. Não acho que a gente vai repetir exatamente essa história, mas eu acho que certamente o dinheiro que está no escanteio hoje, que é alto, tem 6 trilhões de dólares em fundo caixa nos Estados Unidos, isso é máxima histórica. Esse cara que está em fundo caixa, ele achava que ia ter uma recessão, que não se concretizou. Ele vê o amiguinho dele ganhando 20, 30, 40% em bolsa, se tem tecnologia, tá dobrando o capital, ele fica com aquele medo de ficar de fora. Então, quando que esse dinheiro vai entrar na bolsa? E quando esse dinheiro entrar na bolsa, ele vai buscar o quê? Big Tech ou setor mais descontado? Né? Eu acho que essa é a provocação que eu quero fazer aqui para vocês. Eu coloco aqui o Russell versus S&P. De 2010 a 2024, o S&P subiu 450%, o Russell subiu 300%, então o S&P deu aula, mas se você pega ali um track record maior, né, que é desde o início do século,
anualizado, o Russell subiu mais ou menos 8% e o S&P subiu 7%. Então, desde o início dos anos 2000, as small caps ainda têm uma alta performance frente às big caps, algo que a gente não vê, né, nos últimos 14 anos, tá? Na verdade, descorrelacionou muito ali a partir de 2019, né? Exato. 19 para 20, principalmente depois da pandemia. E eu acho que tem motivo, né? As grandes companhias estão sugando liquidez porque elas estão crescendo seus lucros e elas estão na vanguarda dessas teses de inovação, compram seus competidores, né? São monopólios bem geridos. Sem contar que a gente passou por um período macroeconômico difícil, né? Inflação alta, juros altos, essas companhias são mais alavancadas, elas têm dificuldade de repassar preço para o consumidor final. As companhias maiores conseguiram se financiar a custo muito menor do que todo o restante do mercado, né? Apple conseguindo captar taxas absurdamente baixas. Acho que a Apple chegou a captar com juros de 0,5% ao ano, não foi? Uma dívida de 2060, aquela coisa então, maluca, os caras estão capitalizadíssimos, com juros super baixo e os outros não têm a mesma capacidade. Na verdade, as small caps, 45% do índice do Russell é dívida pós-fixada. Né? Eles não têm o benefício 5% ali na cabeça agora. Exatamente, ou seja, aquela mesma tese das domésticas, né? Os juros embicando para baixo, a alavancagem operacional deles é ampla, né? Ou seja, reflete diretamente na geração de lucro, né? Então, enfim, um setor com beta ali de 1,3 frente ao S&P, certamente mais volátil, não é para todos os perfis de investidores, mas que hoje apresenta um desconto que em muito tempo não apresentava. E eu entendo, né, até, Pedroso, que o mercado daqui em diante volta a ficar um pouco mais confiante, especialmente se você analisar a atividade que teve de IPOs e fusões e aquisições, né, ao longo do começo de 24. Por exemplo, a gente teve o IPO da Reddit, né, umas 2 semanas atrás, e foi um sucesso, acabou valorizando bastante nos pregões iniciais, então mostra um apetite por risco. A gente viu uma consolidação muito grande no setor de healthcare e biotecnologia, muitos players grandes comprando players menores, né, desembolsando capital, e o indicador, né, de confiança empresarial vem subindo lá fora. Isso tem uma correlação grande com a performance das empresas, né, de menor capitalização. Enfim, onde é que eu quero chegar, pessoal? Você tem uma ideia, né, que eu queria transmitir aqui para vocês, que no final do dia se beneficia muito de um ciclo de afrouxamento monetário com um crescimento ali ok, né, que parece que é o que está se concretizando nos Estados Unidos, se não já se concretizou, são as small caps. Né? E querendo ou não, tá tudo em máxima histórica, as small caps estão próximo de 20% aí da sua máxima que foram estabelecidas ali em 2021. Tá? Então tentar buscar algo que tem esse play de catch-up, né? De seguir ali as máximas do Dow, da Nasdaq, do S&P. Até dado curioso, hoje, né, ou ontem, foi a 21ª máxima do ano da Bolsa Americana. Realmente, se continuar assim, a gente pode ter um ano recorde, né, para o S&P, o ano que mais teve máximas históricas. Estamos chegando em maio, né? Veremos. Veremos, mas tem motivo para estar otimista. E outra coisa, né, a gente escuta muito, Bolsa Americana é bolha, Bolsa Americana tá cara. Claro, tá esticado, tecnicamente tá pesado. A história nos diz que uma correção de 5 a 10% seria super natural. Agora, um crash de 20, 30, 40, não vejo nenhum motivo para acontecer, né, Pedroso? Analisando macro... Não tem nada, né? Não tem, o plano de fundo tá positivo. Né? E o valuation, olha que interessante isso. Tem 11 setores, o S&P. 8 setores negociam abaixo do múltiplo histórico. 8. Tem só 3 setores que negociam um prêmio. Que é tecnologia, logicamente, materiais básicos e industrial. Imaginei que financeiro já estava perto disso. Financeiro está abaixo da média histórica em termos de múltiplo. Então, é um mercado concentrado, puxado por alguns cavalos, que muito provavelmente, se a economia permitir, vai ganhar mais abrangência. Né? Esse capital vai fluir para outros lugares e small caps acaba sendo, pessoalmente, a minha aposta de onde veremos essa rotação. Abril é um mês bom historicamente, Pedroso, agora falando um pouco das perspectivas adiantes. É o melhor mês, é o segundo melhor mês se você for analisar os últimos 74 anos, desde 1950. E é o terceiro melhor mês se você for analisar os últimos 20 anos. Tá? Se você pega os últimos 10 anos, é o quarto melhor mês. Então, enfim, sazonalmente tem um sentimento de risk-on aqui, e eu, pessoalmente, acho que isso vai ser honrado. A gente vai ter mais um mês positivo, até porque
a put do Fed tá muito no lugar, né? Eu não estava aqui na semana passada, então não consigo comentar sobre a decisão do Fed, mas o Powell jogou combustível na fogueira, né? Ele falou que os juros vai cair ao longo deste ano, ele podia ter sido mais duro e falado que os juros ia cair no final do ano, tá? E ele revisou para cima, né? Os dirigentes revisaram para cima a perspectiva de crescimento de 2024 de 1,4% para 2,1%. Porém, né, a perspectiva de corte de juros ficou inalterada. É lógico, vocês podem argumentar que tiveram dirigentes, né, que no final do dia colocaram 2 cortes, 1 corte, mas a média ficou ali em 3. Onde é que eu quero chegar? Se o PIB está subindo mais, isso naturalmente geraria inflação. Inflação requer um juros maior. Por que um PIB maior não vai gerar inflação? Aí a gente entra na discussão do PIB potencial. Quanto que uma economia pode crescer se ela não gera inflação? E o PIB potencial de uma economia acaba aumentando quando a produtividade dessa economia também aumenta. Tá? E o que a gente está vendo nos Estados Unidos é um boom de produtividade liderado por uma indústria que é inovação, tecnologia e inteligência artificial. Ponto. Isso contribui muito para a geração de eficiência. Tá? Você conseguir produzir mais com menos. Então, até que ponto o crescimento americano ele é benigno? Até que ponto o crescimento americano não gera inflação e permite um corte de juros por conta do Banco Central? Até que ponto o crescimento americano é derivado de uma expansão de oferta agregada e não de uma expansão de demanda agregada? Né? Eu acho que é uma reflexão importante para a gente fazer. O Powell, na semana passada, me pareceu muito relaxado e essa tese de PIB potencial para cima é uma que ele deve estar trabalhando. Tá? Amanhã ele vai conversar, amanhã tem PCI, é feriado no mundo inteiro, mas tem dados importantes nos Estados Unidos, sai um indicador de inflação e na sequência o Powell dá uma coletiva de imprensa em algum estado americano que eu esqueci agora. Né? Então, parece que o Fed está do lado do mercado. A régua, Pedroso, para não cortar os juros é alta. No passado, a régua para baixar os juros era alta. Agora, a régua para não cortar os juros é alta. Eu acho que o Powell não corta no segundo semestre se a inflação voltar para 3,5%, 4%. Se ficar em 2,5%, 3,2, 3,3 ali, nesse range que tem ficado, né? Lateralizou nos últimos 6 meses, praticamente. Sim. Ele corta. Esse é o meu ver. E eu acho também que, aos poucos, os bancos centrais ao redor do mundo vão mudar o seu comunicado em termos de ter uma meta rígida de inflação em 2%. Eu acho que vai ficar uma faixa de 2 a 3. Não vai ser algo do dia para a noite, vai ser algo que vai acontecer paulatinamente. Porque você muito diz, um ajuste fiscal é necessário. E a inflação, ela serve isso também. Né, barateia a moeda para pagar a dívida. Então, enfim, essa acaba sendo um pouco a minha cabeça e juros real para baixo é positivo sempre para ativos de risco, né? A gente não pode esquecer isso. Pedroso, antes de eu passar para você, eu agora queria fazer um contraponto em tudo que eu falei, né? Vocês já me viram aqui otimistas, vocês já me viram pessimistas. Realmente é impressionante o que a gente está vivendo em termos de economia americana. E a economia americana é um outlier, né? Ela que está puxando a economia mundial. Se você olha a Alemanha, hoje, saiu vendas no varejo. Caiu 1,9% as vendas no varejo. Praticamente o dobro do esperado. Enfim, tem país que está em recessão técnica, né? O Japão, a própria Alemanha, né? E os Estados Unidos ali, PIB revisado para cima hoje. Né? Na verdade, não subiu 3,3% no último tri. Subiu 3,4%. É coisa, pessoal, é coisa. Então, é um fenômeno de crescimento, de aumento de PIB potencial, no meu ver, exclusivo aos Estados Unidos. Tá? A gente não está vendo os outros países acompanhando. E até por isso, né, que provavelmente os bancos centrais europeus vão começar o seu corte de juros antes que o Banco Central americano, o diferencial de juros vai crescer e a gente vai ver o euro indo para paridade com o dólar. O euro se desvalorizando frente ao dólar. É uma perspectiva minha agora para os próximos 6 meses. Não é à toa que o Banco Central Suíço já começou a cortar, né? Contrariando as expectativas. E o Fed abriu essa porteira para eles cortarem. Porque o Fed foi brando no comunicado. Né? O Fed foi risk-on, ele foi dovish. Falou na quarta, o Banco Central cortou na quinta. Né? Certamente eles se comunicaram ali e falaram, opa, agora a gente já pode dar 25. Lógico que o quadro inflacionário suíço é muito menor que mundial. Né? A inflação na Suíça beira 1%. Mas na zona do euro, até no Reino Unido, eu acho que já eles devem começar a fazer esse ajuste monetário e isso deve acontecer antes que o Banco Central americano. Mas tem algo, Pedroso, voltando para a Bolsa, que chama o Buffett Indicator. Nada mais é do que a capitalização de mercado de todas as companhias listadas nos Estados Unidos. São 5 mil empresas, tá? Tem um índice que chama o Wilshire Index, que pega as companhias
large cap, big cap, small cap, é tudo empacotado em um produto. É mais ou menos 60 tri de valor de mercado, tá? E aí você divide pelo PIB americano, que está em mais ou menos 25 tri. Né? Você pega uma proporção ali de 180%, ou seja, as empresas americanas valem 1,8 vezes mais do que o PIB. Né? Historicamente, isso indica que está sobrecomprado, que o valuation está esticado. Quem gosta desse dado é o Buffett, porque mostra ali, né, quanto uma economia gera de valor e as empresas se compõem nela, vis-à-vis. O Buffett fala, abaixo de 100% é uma barganha, pouco acima de 100% é justo, e beirando os 200% é brincar com fogo. Hoje a gente está em 180%. Né? Mas, de novo, esse indicador, ele no passado talvez funcionaria melhor que no futuro. No passado funcionava melhor que no futuro porque as empresas não geram o total da sua receita somente nos Estados Unidos. Exato. Elas são mais globalizadas. Elas são mais globalizadas. Mas é uma coisa aqui para estar de olho. E uma outra questão aqui, eu não sei se você sabe dizer, tem muita empresa que não é americana, mas é listada lá na bolsa. Elas estão nessa conta? As ADRs provavelmente... Não ADRs, empresas não americanas listadas. Por exemplo, Nubank, ele não opera nos Estados Unidos, mas é listado lá nos Estados Unidos. Eu acho sim. Eu acho que deve Porque aí você muda muito essa dinâmica. É uma empresa que não tem muita geração de receita. Você fez um super comentário, viu? É bom de checar isso até. Mas você fez um super comentário. Eu acho que esse indicador ele tá um pouco ultrapassado. Sim. É que é Buffer Indicator, né? Quando tem o Warren Buffett ali no nome, você tem que olhar duas vezes antes de descartar. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Esse gráfico que você tá vendo aqui, não sei se você tá acompanhando a apresentação, você tá, Pedroso? Tô. É que aí você vai saber, né, pô? Tá do lado. Não é pena. Bom, galera, isso aqui que a produção vai subir pra vocês agora... Eu já sabia dessa tese do cacau. Isso aqui não é meme coin, não é Shiba Inu, não é Baby Doge, não é Bitcoin, não é GameStop, não é AMC. É o cacau, a matéria-prima usada para fazer chocolate. O cacau simplesmente saiu de $3.000 a tonelada ano passado para $10.000 a tonelada no momento atual. Né? E tem alguns fenômenos que explicam isso. Pensa que 60% do cacau mundial é produzido em 2 países. Costa do Marfim. Tinha um jogador de futebol que era de lá. Um grande produtor de cacau. O Drogba não era da Costa do Marfim? O Drogba era de lá. Eu lembro da Costa do Marfim nas Copas do Mundo. E tinha outro cara com cabelinho caracolado que era bom também. Posso ter errado, depois a gente olha. Da Costa do Marfim, mas enfim. Tinha um outro que era bom de lá. Enfim, agora Desculpa. Costa do Marfim e Gana. Eles produzem 60% do cacau mundial. Marfim, é isso mesmo. A produtividade da terra deles está muito debilitada. Tem muitas pestes rolando por lá. Exatamente, é isso que eu ia comentar. Tem uma peste bem complicada. Eu não sei os detalhes, você sabe? É uma peste que ela se chama peste da vassoura, ela seca todo o pé de cacau. E é uma peste super difícil de ser controlada. Então, tanto que tem muitos países, como é o caso do Brasil, que eles proibiram qualquer tipo de entrada de produtos derivados desse país, de alguns países específicos, eu não sei dizer qual, que eu não sou especialista, mas produtos in natura, derivados do cacau, para não ter o risco de trazer a peste para cá também. Então, isso está acontecendo com banana também, não é só com cacau. Acontece a mesma coisa com a banana, tem uma peste e essa já chegou no Brasil, inclusive. E teve a questão do El Niño também. Tem a questão do El Niño também, que afetou bastante. Que afetou bastante a terra. Então você junta essas questões, a gente tá falando que tá tendo uma escassez extrema nos países que mais produzem cacau ao redor do mundo e o mercado tá bastante deficitário, ou seja, tem menos oferta do que demanda, né? E aí para garantir o suprimento ali de chocolate, né, das companhias que compram cacau e transformam em chocolate, eles precisam abastecer. Então tá tendo uma corrida para comprar cacau também, né? Agora, para não faltar lá na frente, que tá induzindo esse rally, né, enfim, reto para cima. Teve também um aumento do consumo mundial de chocolate, né? Isso é porque você teve aumento, ao longo dos últimos anos já teve um aumento natural de renda, mas desde a pandemia aumentou bastante o consumo mundial de chocolate. Não é à toa que o Ozempic, né, é a droga do momento, né? Faz sentido. Faz sentido. E o paladar mais apurado também do pessoal, né? Porque... Mas onde eu queria chegar Páscoa tá aí, galera costuma comprar chocolate na Páscoa. Garanta o seu chocolate antes que o preço seja repassado ao consumidor final.
A Hershey's, a Nestlé, essas empresas, a Mondelez que fazem chocolate, eu vi que elas estão redeando boa parte do preço do cacau desde o começo do ano passado, né? Via derivativo. Estão garantindo um preço fixo ali no que eles compram de insumo para fazer o chocolate. Mas isso não deve durar por muito tempo, sendo super honesto. Tá? Então daqui a pouco o consumidor deve começar a sentir esse aumento na veia, ainda não sentiu. Né? Então aquele chocolate da Lindt, que é 90% cacau, eu tô colocando no cofre já. Daqui a pouco, não é nem mais na geladeira. Tá Então, brincadeiras à parte, Pedroso. Passo a palavra pra você. Bom Vamos e lá. velho Brasil, que nada fez, mas muito fez. O Brasil né? ficou feio, né? O trimestre. Lateraliza... tá de lado há um puta tempo, né? É desde o começo do ano, né? Final do ano tinha sido bem forte. Final do ano foi bom. O Brasil tinha sido uma das melhores bolsas do mundo e agora foi a pior. Faz um mês que não acontece nada aqui. É um sobe e desce danado, né? Então trouxe até Boletim Focus primeiro, porque eu já venho trazendo nas últimas semanas, a gente veio umas variações positivas, tanto de inflação quanto de PIB. PIB continuou subindo e parece que vai subir mais. Essa semana o Haddad até comentou que a Fazenda pode rever PIB de 2,2% para 2,5% de crescimento para esse ano. Em compensação, a inflação, pelo menos, o Boletim Focus parou de subir. Ponto positivo aqui que pode dar uma ajuda para o mercado. A gente viu as curvas de juros andar bem e isso é bem ruim para a bolsa local. O que saiu de importante na semana foi a ata do Copom. Então, o Copom já decidiu juros semana passada, a gente já tinha comentado sobre a decisão. E a ata, ela mostrou ali uma preocupação especificamente com dois assuntos que o mercado, na verdade, não estava esperando. Quer dizer, o mercado esperava, mas o mercado estava achando que a ata ia focar em questão fiscal. E, na verdade, não. Ela focou bastante no aumento de salários e também na inflação de serviços ali, que vem pressionando bastante os índices de inflação. Até saiu o IPCA 15 essa semana e foi um dado meio misto. Porque ele veio um pouquinho acima do esperado, ele veio 0,36%, o mercado esperava 0,33%. Mas não era diferença que deveria mexer com o mercado. O que pressionou foi serviços, né? No gráfico você pode ver aí serviços subjacentes que segurou e já começa a fazer uma curvinha de querer voltar a subir. Em compensação, os núcleos seguiram em queda e o índice de difusão ele saiu de 60% a 54%. Né? O índice de difusão que mostra quantos dos itens que tem lá na composição do IPCA estão em alta, estão com a inflação continuando subindo. Então a gente viu um dado misto que no geral foi positivo, excluindo serviços. E por que serviços está assim? Porque o serviço subjacente, né? Serviço subjacente. E esse serviço ambos, subjacente, eu não sabia o que quer dizer isso. São serviços supérfluos, né? Exato. Que a política monetária, no final do dia, de fato, atua em cima. Ou seja, se seu bolso está apertado, você não vai aguentar fora. Exatamente. Se seu bolso está apertado, você não vai viajar. Mas né? por que os serviços subjacentes específicos estão assim? Primeiro, a gente está com a maior massa de renda, assim, massa salarial da história, né? De renda, né? Em toda a renda que a população tem, ela está batendo as máximas, ou seja, nunca se ganhou tanto dinheiro a população como um todo, somando toda a renda, isso desde salário, programas sociais. Segundo, o emprego, a gente está tendo uma melhora nos níveis de emprego, né? Então saiu o CAGED dessa semana, ele veio muito mais forte, ele veio 306 mil vagas, né? O mercado esperava algo por volta de 250, então veio bem acima do que era esperado. Mas olha que legal esse dado, né? Eu trouxe aqui destrinchado da onde foi a criação de emprego. Então a gente teve ali uma forte criação de empregos no setor de serviços, 193 mil vagas, né? Depois foi indústria. Dessas 193 mil vagas que foram criadas no setor de serviços, 93 mil foi de administração pública, defesa, seguridade social, ou seja, servidor público no geral. O governo puxou muito a criação de vagas de trabalho. Então você também tem do lado do governo um aumento de gasto ali que está puxando isso, tá? Então, mas no geral, estamos vendo um cenário positivo para a economia local. Esse ano eu já vi previsão de PIB, por exemplo, do setor de agro negativa, e mesmo assim a gente está falando de PIB crescendo mais de 2%. Consumo provavelmente vai puxar muito a economia esse ano. E se consumo está puxando é porque as pessoas estão empregadas, estão com um nível de renda maior do que estava, e isso é ruim para a inflação. Então a gente tem as duas questões na balança. E aí, quem que vai pesar mais no fim do dia? E você acha, Pedroso, que esse aumento real nos salários, essa criação de empregos, né? Até o CAGED saiu ontem muito acima do esperado, isso muda de alguma forma a taxa de juros terminal que a gente vai chegar ou continua ali beirando os 9%? Eu acho que por enquanto muda muito pouco, porque mesmo com tudo isso, a inflação ainda continua mais complacente, né?
O mercado, ele alterou ali as expectativas de 9 para 9,25. Na bolsa é um pouco mais para cima. O Boletim Fox mantém ali, eu acho que nos 9%. Então, tá mais ou menos nisso. Não teve uma mudança tão drástica ainda. As curvas de juros no mercado puxou mais. A gente já vê mercado falando que juros vai ficar mais perto dos 9,75 no fim do ciclo. Então, na prática, né, enfim, essa questão do emprego no Brasil, que é excelente para a economia, mas tem a questão da inflação e dos juros, né? Enfim, os riscos lá fora... O que o Banco Central fez aqui foi ganhar flexibilidade no final do dia. Eu né? diria que é o seguinte... Eu acho que a gente acaba discutindo muito o sexo dos anjos aqui, muito preocupado com, mas subir um pouquinho o serviço subjacente. Concordo. No fim do dia, a gente tá sambando conforme a música lá dos Estados Unidos. Não tem jeito. Juros lá pra cima, a gente tá vendo um cenário ainda desafiador para um ciclo de queda de juros mais consistente. Não tem jeito. Aí a nossa curva real de juros real não fecha. As empresas ainda têm um carrego de dívida, um custo de carregar essa dívida muito alto. E no final do dia, quem toma risco é fundo multimercado, né? O Banco Central não é pago para tomar risco, então, dado as incertezas no Brasil e lá fora, eles vão ser um pouco mais cautelosos, né? Tiraram o plural ali da decisão, contrataram mais um código 50 na próxima, e na seguinte tá tudo em aberto, né? Talvez diminuam para 25. Eu acho que a questão ainda tá lá fora. Eu sei que a inflação local ainda pode ter algum estresse, mas existe margem para os juros brasileiros cair. Mas eu até comentei semana passada, né? Você não estava aqui, mas comentei, por exemplo, o México ele foi mais conservador no corte, né? Ele cortou 0,25%. Foi uma mensagem mais dura. E por que isso? Porque a gente concorre com o fluxo global. Porque talvez o Brasil está perdendo o fluxo, talvez juros mais baixos, nosso diferencial caindo. Quem está pior do que a gente, embora esse trimestre não esteja pior, mas na composição geral, nos períodos mais recentes, está pior do que a gente, o Chile. O Chile cortou mais juros do que o Brasil. A moeda chilena desvalorizou 11% esse ano. Exato, né? Mas se você for pegar desde o ano passado, é uma das piores bolsas. O Banco Central chileno tirou os juros ali de 11, 12, tá em 7 já, em 7. Né? Então é coisa pra caramba. E olha como são os opostos, né? O Banco Central o México é high grade. Ele tem o selo ali investment grade, que aí permite, né, com que alguns fundos, alguns players possam investir nele. Então atrai capital ter esse selo, não é algo supérfluo, é algo importante ali, que tem fundo com mandato só para investir em high grade. Ele tem uma dívida PIB, o México, de 50%. No Brasil, beira os 70%, 80%. E mais importante ainda, a carga tributária mexicana é metade da carga tributária brasileira. Mas, Rafa, se tributa mais, tem mais arrecadação. Mas, pessoal, o Brasil tem uma carga tributária de 36%. Até onde pode aumentar? O México, com metade disso, se quiser aumentar em 20, 30, tem espaço para tributar a população, né? E, eventualmente, deixar o seu fiscal mais arrumadinho. Então, você vê um juro real mexicano a 7 e um juro real brasileiro a 6, eu iria pro México. Sendo um americano ali. Eu não tenho número, mas acho que... Ainda mais com a questão do nearshoring, que o México está se beneficiando, né? Manufatura indo para lá, da China, da Índia e etc. Empresas americanas usando a mão de obra mais barata mexicana, ao invés da chinesa. Bom, é uma novidade. Eu não tenho o número de qual que é a carga tributária do México. Achei baixa. É metade da do Brasil. É que você tá falando que ela é menos de 20%. Menos de 20%. Enfim. Eu peguei esse dado com o Motinha no podcast da Genial. Ele fala isso e eu falei, caraca, é menos de 20%. Eu achei esse número muito baixo. Vamos confirmar. Muito baixo mesmo, eu vou confirmar. A gente traz semana que vem, por curiosidade. E aí, se não estiver errado, a gente chama o Motinha. Pô, Motinha. Mas legal. Não, é porque de fato é uma carga muito baixa para um país em desenvolvimento. Normalmente a carga tende a ser um pouco maior. Geralmente um país desenvolvido tende a ter carga tributária maior, né, Pedro? Do que país emergente. Sim. Mas aí a gente tá falando de outro nível de carga tributária, né? É que o Brasil é um país emergente com carga tributária de desenvolvido, né? Essa é a questão do Brasil. Mas enfim. Mas não sei, eu não conheço com tanto detalhe, mas no fato é que eles diminuíram os juros, ele é um país investment grade e o Brasil está sofrendo com esse cenário de fluxo, né? Só antes de até falar do fluxo, eu trouxe aqui dados de endividamento. O governo fez aquele programa Desenrola e vem dando um resultado super positivo para o endividamento das famílias, o que traz mais consumo, que traz mais potencial de crescimento para o PIB local, né? Estou mostrando aqui vários gráficos, como vocês podem ver, mas endividamento da família caindo,
comprometimento da renda das famílias pagando custo da dívida, né? Os juros caindo. Então, no geral, o programa está sendo positivo nesse sentido e o governo, inclusive, postergou, deixou mais um prazo esse programa rolando aí. E aí, assim, tanto lá no mundo, né? Mas eu trouxe também aqui, o Brasil também é o pior país da América Latina em dólar este ano, né? Ele, inclusive, tá perdendo pro Chile, né? Quando a gente pega, o Chile tá pior, porque o final do ano passado o Brasil andou forte, foi uma das melhores bolsas do mundo. Mas quando a gente pega especialmente esses primeiros 3 meses do ano, o Brasil tá mal e a Argentina lá em cima, né? É a bolsa que mais se valorizou. Mas é isso. Só por fim aqui, trazendo o último indicador aqui de economia que saiu essa semana, saiu índice de confiança ao consumidor também nas máximas. A gente tá uma disparidade, né? A economia tá andando super bem, a nossa bolsa não vai, o mercado preocupado com a questão de inflação. E no final do dia, eu tenho a impressão que o Brasil está sofrendo por um roubo a fluxo, não é por fundamento. E esse trimestre também, Pedroso, querendo ou não, pô, a gente tem que falar da questão dos ruídos políticos que houveram, eu que acho fizeram que isso é preço. Não, mas no trimestre, fizeram preço no trimestre. Eu acho que é marginal, Wurzman. Pô, A gente viu a Petrobras sair da máxima histórica para cair 10% e segurar e agora tá já se recuperando. A Vale caiu, mas a Vale caiu muito por conta da questão da China do minério. Ela já vinha caído antes do ruído e talvez acentuou um pouco, mas eu acho que o grande problema do Brasil é o rouba-fluxo dos Estados Unidos, talvez um pouco de México e o juros local e rouba-fluxo. A gente tá tendo emissões aqui pagando IPCA mais 7 isento de imposto. Né? Isso é importante. Então, desde o dia 26 desde o começo do mês até agora, teve 719 milhões... Não, desculpa. Desde o começo de mês até agora, de março, já teve mais 6 bilhões de resgate da Bolsa. No ano, o resgate de investidor estrangeiro já entra em 23 bilhões. Então, nós já estamos vendo um cenário que o estrangeiro está saindo, o local ainda está entrando muito devagar. Então, no fim do dia, eu acho que o grande problema da Bolsa hoje não é fundamento, é fluxo. Esses ruídos contribuem para essa tese de rouba-fluxo que você comentou. Pô, o gringo vem aí, ruído que vai restatizar mas, assim, a Eletrobras, o Banco do Brasil vai dar crédito subsidiado com base em capital político, né? Pede, dá. Sim. Eu não acho que vai acontecer, né? Querem pôr manteiga na Vale, 30 vezes falam, e não vão colocar manteiga na Vale. Quem vai tomar Vale é a Cozana, meu ver, mas isso é papo para outro dia. Não, você tem razão, mas eu acho que é marginal no sentido de que quando a gente fala com o pessoal que lida bastante com investidores estrangeiros, eles falam que eles são menos afetados por esse tipo de ruído interno, mas com certeza afeta, né? Mas eu acho que tem que teve bastante outros coisas. fatores. Esse trimestre teve bastante ruído do lado político, né? Mas com certeza, Pedroso, é isso, né? E galera, algo mais? Não, ficamos aqui, falamos bastante já. Eu acho que a única coisa que a gente não comentou que marcou o trimestre também foi Japão, né? Incríveis 0,2% de aumento de juros. A taxa no Japão não é mais menos 0,1, é positivo 0,1. E muda praticamente nada, tá, pessoal? Tá engraçado. E o Yen tá quase nas mínimas. É isso que eu queria falar. Sobe o juros no Japão, a bolsa explode, o Yen tá nas mínimas e a curva de juros fecha. Ué, mas subiu os juros, não devia ter acontecido o oposto? Enfim, tinha muita coisa precificada que ia subir os juros e o comunicado foi muito brando, né? Parece que mesmo com juros em alta, o Japão tem uma das menores taxas do mundo. Ela é menor, né? Eu não sei se alguém ainda tem taxa negativa. Não tem, ele tem a menor taxa de juros do mundo. Ele é a menor taxa de juros. Então o carry trade no Japão continua vivo. Continua legal. E ativo. O Japão continua exportando liquidez, vamos ver se eles vão acelerar o passo ali de aumento de juros ou não. E com isso encerramos. Enfim, pessoal. Excelente final de semana, excelente feriado. Forte abraço a todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa Páscoa para todos.